A professora de filosofia da PUC Minas, Silvia Maria de Contaldo, tem mestrado em letras e concluiu em 2011 seu doutorado em filosofia medieval pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com o título Cor Inquietum, uma leitura de confissões. A pesquisa foi orientada pelo professor Luiz Alberto De Boni. A tese acabou se transformando no livro com o mesmo título, publicado pela editora Letra Viva de Porto Alegre. Além de lecionar na PUC Minas, também trabalha no Instituto Santo Tomás de Aquino, o ISTA, e na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE, em Belo Horizonte. Seja bem-vinda, Silvia, aqui ao programa Religare. Participe do Religare pelo canal interativo ou pela internet. Ligue para a nossa equipe discando 31 3209 0122. Esta semana, quem ligar para o canal interativo vai concorrer ao livro da nossa convidada, Cor Inquietum. Na internet, acesse tvhorizonte.com.br/religare. Em nossa página você pode rever o Religare, acessar o blog e nos encontrar nas redes sociais. Silvia, realmente é um prazer imenso poder estar com você aqui no Religare, falar sobre a sua pesquisa, né? Como dizíamos um pouco antes, sem dúvida é um trabalho muito gratificante chegar a esta etapa, não? É muito, muito mesmo. E eu quero aproveitar e já agradecer estar neste programa, que é muito bacana, pelo fato de fazer essa divulgação, não apenas divulgação midiática, né, mas de poder compartilhar conhecimentos, religar conhecimentos. Sim. Silvia, falando sobre Santo Agostinho, um personagem que viveu há tantos séculos, né? Qual que é o contexto da vida de Agostinho? Bom, tempo de crise, muita crise. Agostinho assiste o desabamento do Império Romano, mas não só a crise externa, o perigo que rondava os limites do Império Romano. Ele vive especialmente na África proconsular, né, na sua terra natal. Agostinho, um africano, um bispo africano, mas vive as questões internas, político-religiosas do Império, os conflitos do cristianismo, as diversas dissensões de interpretação da própria doutrina cristã e assiste quase que abismado com os rumos daquela civilização. Então, Agostinho é um homem profundamente ligado e atento a um tempo de crise. Talvez por isso ele tenha percebido tão bem e com tanta profundidade a necessidade de um homem se encontrar nessa história. Um coração inquieto que buscou respostas em várias correntes culturais, de pensamento, religiosas. Falando desse tempo de crise, mais especificamente nessas correntes. Né? Com que correntes dialogou Agostinho na sua época? Porque, contrariamente ao que se pensa, Agostinho não se converteu de uma só vez. Foram várias conversões. Na verdade, um itinerário de conversões. Então, Agostinho frequentou o maniqueísmo, uma religião de origem persa, frequentou os céticos da Nova Academia, porque era moda, né, os platônicos e também os neoplatônicos. De certa forma, ele trava conhecimento com ainda questões da filosofia antiga. Agostinho foi capaz de, aos 20 anos, ler e entender as categorias de Aristóteles, coisa que pouca gente, às vezes muita gente, melhor dizendo, não dá conta de fazer. Então, Agostinho conhece aquele mundo antigo que é uma confluência de correntes filosóficas antigas e uma espécie de sincretismo religioso presente naquele momento. Sim. E como é que se deu a aproximação de Agostinho com o cristianismo? Foi lenta, difícil, trabalhosa. A mãe Mônica, uma figura conhecidíssima, cristã fervorosa. E Agostinho, que era grande retórico, inclusive professor de retórica, não gostava muito daquele estilo do texto
escriturístico. Ele não, primeiro não entendia bem, depois não gostava daquela forma. Mas na medida em que Agostinho foi se aprofundando em si mesmo, ele começa a reconhecer, ele passa a reconhecer, melhor dizendo, possibilidades de encontrar naquele texto o que ele sempre procurou. Então é quase que um caminho assim de elasticidade. Foi preciso sair de si para voltar a si, reconhecendo um texto que a gente chamaria de uma certa metafísica do espírito. E para isso, a ponte de passagem foi Plotino. Sim. E nessa aproximação ao cristianismo, há uma passagem famosa, que ele está na igreja e ouve a pregação. Na sua casa, em Milão, não é? Sim. Muito rapidamente, Agostinho estuda em Cartago, que era uma espécie assim de capital, né, daquela África romana, mas em Cartago, em busca de uma juventude menos turbulenta, que estudasse mais, Agostinho vai para Roma, mas lá também ele não encontra o que ele esperava. Então, logo ele vai para Milão e vai ocupar um cargo importante e nunca deixou de procurar a verdade. E essa passagem, né, que é a famosíssima, ela não teria acontecido sem uma preparação prévia, porque eu penso que dificilmente alguém escutaria uma voz se não tivesse já disposto a escutar alguma voz. Então essa voz já lhe disse alguma coisa, o toma e lê, e o que ele tomou e leu literalmente foram cartas de São Paulo, e assim ele pôde compreender que era possível partir daquele texto para buscar a verdade, embora nunca tivesse abandonado a filosofia. Sim. Além de escritor, daqui a pouco a gente vai falar sobre as obras de Agostinho, sobre o pensamento de Agostinho. Como é que se deu a liderança no âmbito da igreja em Agostinho? Bom, que tipo de líder religioso ele foi, além de grande escritor e grande pensador da tradição cristã? Essencialmente, eu diria, um pastor. Não digo isso do ponto de vista da teologia, mas do ponto de vista da existência. O que Agostinho quis? Ser um pastor. Ser alguém que construísse aqui mesmo, na sociedade, aquela vida para a qual todos nós estamos destinados, né? Uma vida justa, uma vida boa, uma vida feliz. Veja que Agostinho não frequentou as altas camadas, né? Agostinho foi bispo de Hipona, uma cidadezinha da África romana, e por lá ficou. Viajou muito a Cartago, acho que umas 33 vezes na vida, mas ficou por ali mesmo. E ali ele fazia seus sermões, que é uma belíssima coleção, e é aquele que mais compreendeu, ou que um dos melhor compreendeu, a situação do cristianismo. Não havia ainda uma doutrina estabelecida ou rigorosamente estabelecida e muitos problemas de interpretação. Daí a sua liderança. Agostinho frequentemente era chamado a responder contendas, questões teológicas, religiosas, isso a gente vê nas suas próprias cartas, mas como ele é um autor assistemático, é difícil dizer assim, bom, Agostinho foi líder aqui. Não, eu penso que Agostinho é um sujeito coerente com o que ele quis fazer na vida. Sim. No caso da obra de Agostinho, ele perpassa vários temas, você já vai sinalizando. Você destacaria alguns? Assim, bom, nesses temas Agostinho se tornou um especialista. Bom, desculpe trazer um tema tão moderno para uma figura, né, com um pensamento tão mais amplo, né? Sim, não, mas Agostinho é sempre moderno. Já dizia Iásperes que Agostinho é o primeiro pensador moderno. Por quê? Porque Agostinho pensa perguntando. Convertido ao cristianismo, a primeira reação de Agostinho não foi abandonar as
incertezas da filosofia, foi justamente buscar, mediante o diálogo com a fé e com a sua nova religião, questões filosóficas, entre elas, no retiro de Cassicíaco, a liberdade, o mal, a ordem, a refutação aos céticos, a própria interioridade, que é o carro-chefe da sua inquietude, e tantas outras questões que são muito nossas, que eu poderia resumir em 3. Eu, o que sou, o mal, porque existe, a felicidade, como alcançá-la. E entre esses 3, você destacaria, por exemplo, alguns textos em particular, onde o telespectador poderia encontrar essas grandes questões? Ou numa obra em particular, né, o telespectador já conseguiria ver esses temas? Numa obra particular, em Agostinho, isso é uma tarefa impossível, porque ele escreve muito e escreve sobre os temas que lhe vão ocorrendo. Ele não é um pensador sistemático. Em Agostinho a gente encontra sempre algo mais, um pouco além. Mas um bom começo talvez seja as próprias Confissões, que é uma obra universal, frequentemente mal lida e mal interpretada. Muita gente procura ali as confissões de um santo pecador. Ao contrário, ali é a autobiografia de um homem maduro num exercício terapêutico, uma espécie de autoexame em busca de si mesmo, maduro. Nós vamos interromper a nossa conversa por poucos instantes e vamos continuar. Eu converso hoje com a Silvia Maria de Contaldo sobre o pensamento de Santo Agostinho. O que este pensamento pode oferecer para os tempos atuais? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.